Convido você a abrir a palavra do Senhor na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3. E assim como acabamos de cantar, que essa palavra lida esteja guardada em nosso coração, para que não pequemos contra o Senhor, mas que sigamos esperando pela gloriosa vinda do Senhor, a fim de que sejamos encontrados fiéis. Amém? 2 de Pedro, capítulo de número 3. Nós vamos ler então a partir do versículo 8. Já no finzinho da Bíblia, 2 Pedro, capítulo 3, versículos 8 a 13. Você que está em casa também, acompanhe a leitura na sua Bíblia. E ainda há tempo de você compartilhar o link dessa transmissão com os seus contatos, para que a palavra do Senhor também alcance outros lares. Diz assim a palavra do Senhor: há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, derretidos. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. E visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Vamos ler juntos o verso 13? Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Amém. Deus, nosso Pai, uma vez mais pedimos que o Senhor siga falando com o teu povo, siga falando conosco na tua palavra, que já foi lida, cantada, orada e agora será ministrada a nós. Pelo teu Espírito, Senhor, que é aquele que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, mas que também intercede por nós e coloca dentro de nós motivos para sorrirmos esperançosos com o grande dia de tua visitação, o dia da tua volta, o dia do triunfo final sobre o mal. Nós esperamos ansiosos, ó Pai, e pedimos que esta palavra que acabou de ser lida possa ser guardada em nosso coração, a fim de que sejamos, ó Deus, movidos pela graça do Senhor a vivermos piedosamente para a glória do teu nome. Oramos assim agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Pedro então escreve essa segunda carta para os eleitos de Deus que estavam passando por grandes lutas e perseguições ali no final do 1º século, quando o evangelho estava se espalhando ali por todas aquelas regiões da Ásia, do Antigo Oriente Médio. E aí nós temos então uma carta de encorajamento para que, apesar de estarem passando por essa tribulação, que a esperança do retorno glorioso e vitorioso do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que viria como leão rugindo para salvá-los e arrancar da terra a sua maldade, eles pudessem consolar uns aos outros e encorajar uns aos outros com essa vívida expectativa. Nós temos aqui, nos versículos anteriores aos que lemos, Pedro dizendo: amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo, e em ambas eu procuro despertar lembranças à vossa mente esclarecida. O que estava acontecendo aqui? Além dessa perseguição, dessa tribulação que a igreja sofria naquela época, havia alguns falsos mestres, alguns professores de filosofia que se misturaram em meio à igreja e passaram a ensinar coisas que não foram ensinadas pelos apóstolos. Se você observar, por exemplo, ele cita aqui no versículo 3, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias, e essa expressão últimos dias diz respeito ao período em que Cristo veio
sendo o Verbo de Deus encarnado para a salvação, até o retorno desse Jesus que está ressurreto em glória. Então, os últimos dias compreendem esse período que vai da primeira vinda de Jesus até a sua segunda vinda. Então, nesse período, nesses últimos dias, verso 3 do capítulo 3, virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dizendo: cadê a promessa da tua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem do jeito que eram desde o princípio da criação. Verso 5, estou lendo capítulo 3 de 2 Pedro, versículo 5, Tiago. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água, e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra da criação, têm sido entesourados, guardados para fogo. Então veja, o mundo foi criado pela palavra de Deus em meio a águas, as águas que depois cobriram este mundo em juízo no dilúvio. Só que tudo isso que foi restaurado, preservado, como nós conhecemos hoje, está guardado não para a água, porque Deus prometeu que jamais destruiria o mundo novamente, né? Julgaria o mundo novamente com águas, mas está entesourado para fogo. E ele explica: estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Aqui você percebe o contexto dessas falsas doutrinas que estavam tentando ser ensinadas dentro da igreja. Era que havia ali uma sensação da iminente volta de Jesus. Quando você lê o Novo Testamento, você vê a ansiedade vibrando no coração dos escritores do Novo Testamento. Havia ali uma grande expectativa de que naquela geração Cristo voltasse. E aí, um dos textos mais complexos que nós temos no Novo Testamento, o grande sermão escatológico, ou profético, ou apocalíptico de Jesus, Mateus capítulo 24, Jesus usa algumas expressões que de fato deram a entender para aquela geração de que a sua volta poderia acontecer naquela geração, naquela época, naquele tempo. Ele diz, por exemplo, que todas estas coisas, ele vem narrando ali guerras, fomes, pestes, perseguição, tribulação, o abominável homem da desolação, que é o anticristo. Aí ele fala assim: tudo isto acontecerá dentro desta geração. E aí geração, essa palavra geração, lá de Mateus 24, assume vários significados. Pode significar tempo, era, pode significar gente, esse tipo de geração, esse tipo de pessoa. Tudo isso não passará, ou não acontecerá, sem que esta geração a tudo experimente. Então havia ali uma expectativa, uma dúvida: será que vai ser agora? Será que vai ser em vida? E aí, olha como esses mestres falsos estavam colocando dúvidas no coração da igreja. Está vendo que ele não veio? Está vendo que muitos que ouviram aquele sermão de Jesus lá em Mateus 24, não era Mateus 24 assim, né? Aquele sermão lá de Jesus, que ele prometia voltar, que prometia guerra, fome, perseguição, mas depois prometia um grande exército nos céus vindo buscar a igreja nessa geração. Está vendo que muitos já morreram? A expressão que foi usada aqui, acabamos de ler, foi: muitos dos nossos pais dormiram e não viram o Senhor. Por que vocês estão assim, ansiosos pela volta de Jesus? Será que vai ser assim mesmo? E aí muitos passaram a duvidar até mesmo acerca da ressurreição. Dentro desse contexto da filosofia grega, a ressurreição para eles era algo inconcebível, porque o corpo, a matéria, a carne é imprestável, o espírito sim é bom. Logo a morte é uma liberdade, uma libertação para essa alma. Como que a gente vai morrer e depois ter o corpo de volta, a matéria aprisionando novamente nosso espírito? Não, esse negócio de ressurreição, vinda nos céus, corpo glorioso, isso aí vocês estão viajando. Pedro então escreve essa carta, fazendo eco com o apóstolo Paulo, que tem escrito o famoso capítulo da ressurreição de Cristo, né? Lá em 1 Coríntios capítulo 15, e tantas outras passagens que falam acerca dessa esperança do retorno glorioso do Senhor, para reaquecer a chama dessa esperança no coração deles. E só para não deixar
essa interrogação na sua cabeça, o sentido dessa expressão lá, não passará tudo isso aqui, né, sem que não seja nessa geração. Na verdade, Jesus estava ali falando para os judeus. Lembra que ele prometeu a destruição do templo, né? Está vendo esse templo aqui, ó? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E eles viram isso. No ano 70, cerca de 25 anos depois da morte de Cristo, aconteceu a queda, né? 35 anos depois, mais ou menos, aconteceu a queda de Jerusalém. E, de fato, o templo foi completamente destruído. Mas alguns daqueles sinais, assim como todas as profecias antigas, apontam para, digamos assim, cumprimentos parciais para um cumprimento final em Cristo. Então, todas as profecias do Antigo Testamento, mesmo aquela que nós não costumamos chamar de messiânicas, apontam para Jesus. Então, quando ele fala, olha, vocês voltarão para as suas casas, vocês terão a cidade reconstruída, os muros reerguidos, estou falando aqui dos períodos, né, de grande tribulação, nos cativeiros, nos períodos de escravidão, havia umas profecias assim que prometiam uma paz perfeita. Vocês vão voltar e ninguém mais vai mexer com vocês, e não haverá mais fome sobre a terra. Recordo aqui de Ezequiel capítulo 34, ele fala, estabelecerei para convosco um pacto de paz. E vocês, a semelhança do texto que o presbítero Ítalo leu no nosso início do culto aqui, Isaías capítulo 11, as ovelhinhas dormirão no bosque, na floresta, e não servirão de presa para as aves de rapina, para os animais, as feras do campo, dormirão tranquilamente. Nós lemos aqui no início, né? A criancinha brincará ali ao lado do leão, a ursa, né, estará pastando junto ali com outros animais selvagens. Mas esse cenário nós nunca vimos. O povo voltou dos cativeiros, reconstruiu cidade, templo, muro, passou a cultuar a Deus, mas essa paz perfeita não chegou ainda. Eles experimentaram uma paz inicial, uma restauração parcial, mas havia ainda uma ansiedade. Quando será que tudo isso se cumprirá? Quando será que essas coisas prometidas pelos antigos profetas e por Jesus finalmente se completarão, se consumarão de uma vez por todas, para que habitemos um mundo de plena paz e justiça? E a resposta de Jesus é: no dia glorioso do seu retorno. E é sobre isso que nós devemos pregar. Nós estamos próximos de comemorar o nascimento de Jesus. E esse é um grande marco de vida da história. Mas ele veio num primeiro momento como um cordeirinho de Deus para ser sacrificado no meu e no seu lugar, tendo obedecido toda a lei no meu e no seu lugar, sofrendo o juízo de Deus no meu e no seu lugar. Mas ele voltará de uma vez por todas para que ocupemos o seu lugar, do seu lado, reinando eternamente no trono que é dele, que pertence a ele, onde ele está, assentado à destra do Pai, e virá nos buscar para com ele reinarmos, poderosa e eternamente. E aí sim não haverá mais choro, doença, pranto, não haverá mais separação, morte e aflição, não haverá mais escravidão, não haverá mais injustiça, abuso e violência. Essa é a nossa esperança. Foi por isso que Paulo falou, olha, se a gente não crê nisso, se a gente não espera por isso, comamos, bebamos, engordemos, porque amanhã morreremos. Não existe esperança. A nossa fé é vã. Porém, se nós cremos na ressurreição, no juízo vindouro e no estado eterno de novos céus e nova terra, nós somos os mais felizes desta terra. Isso sim é comer o melhor desta terra. Isso sim é desfrutar da paz em meio à guerra desta terra. Isso é saciar a alma do alimento mais precioso, mesmo na escassez dessa terra. Essa deve ser a esperança que nos move, é que aquele que veio virá outra vez aqui. E nós temos então nas palavras de Pedro essa correção, dizendo, olha, quando Cristo falou desses sinais que apontavam para a garantia do seu retorno, e quando ele falou de sinais catastróficos de juízo, a terra derretendo, o mundo sendo julgado, ele fala, olha, vai ter esta geração em todo o tempo. Quando eu voltar, será mais ou menos como nos dias de Noé, antes do dilúvio, lembram? Eles comiam, bebiam, casavam, trabalhavam.
E só se perceberam do juízo vindouro quando Noé entrou na arca e as águas começaram a subir. Assim será a vinda do Filho do Homem, virá como ladrão quando ninguém estiver esperando. Haverá esta geração, esse tipo de judeu incrédulo, que era o contexto da fala de Jesus, mesmo quando ele voltar. Portanto, estejais apercebidos dos sinais e preparem o caminho do Senhor. Não preparando para que o Senhor volte, mas preparando o seu coração para recebê-lo. E aí então nós começamos agora no versículo 8. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Se vocês acham que está demorada a volta do Senhor, imagina, né? Eles, lá no primeiro século, estavam já achando que estava demorando. E a gente? Eles já estavam assim, Senhor, não vai voltar não, a gente está sofrendo, Senhor. Olha a grande tribulação aqui, olha a perseguição, olha a fome, olha a espada, olha o sangue. Se vocês acham que está demorando, o Senhor é dono do tempo. E para Ele, as coisas não tardam, as coisas não são antecipadas, mas as coisas são cumpridas no seu perfeito relógio, no seu perfeito tempo. E nós não devemos lamentar, mas estar preparados para o tempo do Senhor. E ele fala enfaticamente no verso 9, olha, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Aqui está um versículo, irmãos, que trata da longanimidade do Senhor. Deus não veio ainda de forma paciente para dar oportunidade de salvação a todos os que Ele elegeu desde antes da fundação do mundo. Mas esse é um texto difícil. Você deve ter pensado aí na nossa leitura, Deus, tudo bem, Ele tem um tempo perfeito, mas o texto diz que Ele é longânimo, não querendo que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. E aí você deve estar pensando, pastor, você não é presbiteriano não? Pedro não era presbiteriano não? Pedro não cria na tulipe não, nos 5 pontos do calvinismo, ele não cria que haveria ali uma expiação limitada, né? Uma eleição incondicional. Como é que ele está falando aqui que Deus quer que todos sejam salvos? E aí, meus irmãos, a gente precisa entender, e talvez aqui seja um bom parêntese para a gente colocar no nosso coração, pregar para a gente, especialmente nesse final de ano, que a gente sempre coloca planos da nossa vontade, submetendo-a à vontade daquele que tudo faz para a glória do seu Filho. E nós devemos compreender como que é esse movimento conceitual da vontade de Deus. Quando a gente fala assim, a vontade de Deus, ela é una. Não existe vontades de Deus. Deus tem uma vontade sobre isso, tem outra vontade sobre esse outro tema, tem uma vontade que é assim, tem outra que é assada. Porém, dentro da vontade de Deus, nós temos aspectos que a Bíblia não traz aqui os seus nomes, as suas características, mas traz os seus princípios, que a gente aprende com eles. Então, por exemplo, quando a gente fala em vontade de Deus, daquilo que Ele realmente quer e executa, independente dos homens, independente de qualquer coisa externa. Nós geralmente chamamos isso de vontade soberana. Mais uma vez eu digo, é a mesma vontade de Deus. Deus não tem mais do que uma vontade, Ele tem uma vontade apenas, uma volição perfeita. Mas dentro da sua vontade, há coisas que Deus diz assim, eu quero e eu faço. Por exemplo, para criar, Ele falou consigo mesmo, né? Pai, Filho e Espírito Santo, olha, façamos o homem à imagem e semelhança de nós. E assim foi feito o homem. Olha, haja luz e houve luz. E foi assim. Vontade soberana, ou vontade do decreto de Deus, vontade decretiva ou decretária de Deus. Existe um segundo aspecto aí da vontade de Deus que não é assim. Por exemplo, a vontade que a gente chama de vontade preceptiva de Deus, de preceitos. Por exemplo, quais são os 10 preceitos mais famosos que Deus deu para a humanidade? Os 10 mandamentos. Não terás outros deuses. Isso é vontade de Deus para a sua vida? Que você não seja um idólatra? Sim ou não?
mas você é. E eu sou. Então, o preceito é: não adore outros deuses, não faça imagem de escultura, descanse no dia do descanso, honre seu pai e sua mãe, as autoridades, obedeça, não fale mal deles, não torça o nariz, ame-os, ore por eles. Olha, você precisa honrar o Senhor, não roubando aquilo que não é seu, não olhando para aquilo que não te pertence, desejando no seu coração. Isso é vontade de Deus ou não? Sim. Mas você e eu violamos essa vontade. Deus quer que sejamos santos, mas nós somos pecadores. Essa é aquilo que a gente chama de a vontade que Deus revela para nós. Deus revela aquilo que é o nosso alvo. Deus revela o foco que nós devemos ter. Mas nós somos violadores do pacto de Deus. Nós somos aqueles que são transgressores da lei. Nós erramos o alvo. Esse é o significado da palavra pecado. Mas há também um aspecto dentro dessa mesma vontade de Deus, que é a vontade, digamos assim, da disposição do coração de Deus. Por exemplo, a Bíblia fala que Deus não se alegra com a morte do ímpio. Não é isso? Deus não se alegra. Mas Ele trouxe castigo e traz castigo e trará um castigo abrasador contra todos os ímpios que não se converterem e crerem no Senhor Jesus. É como a figura do juiz, que por ser justo, por ser um juiz reto, que obedece à lei, um cumpridor da lei, um guardião da lei, ele é obrigado a condenar o seu próprio filho, caso cometa um crime. Ele o faz com alegria, mas ele faz pela vontade de obediência, de submissão à lei que ele prometeu fidelidade, que ele jurou fidelidade. E assim, meus irmãos, é a vontade, digamos, da disposição, da alegria, do prazer de Deus. Deus não se alegra, Deus não tem prazer na morte do ímpio. Mas por ser justo, Ele precisa fazer. Talvez é esse sentido aqui do texto, se você voltar seus olhos novamente para o versículo 9, na segunda parte aí, pelo contrário, Deus é longânimo para convosco, não querendo, não tendo vontade, não tendo disposição alegre, para que alguém se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Mas eu creio que nesse texto aqui, em especial, e talvez esse seja um bom exercício para a gente olhar os demais textos um pouco mais complexos assim, que parece dizer uma coisa, que contraria aquilo que já foi dito acerca da vontade de Deus, é observar o próprio contexto imediato. Volte seus olhos novamente para o versículo 9 e veja que palavra qualifica a expressão nenhum. Deus não quer que nenhum se perca, não é isso? Que palavra anterior os irmãos encontram nesse versículo que qualifica, que limita essa palavra nenhum? Vamos ler novamente? E quando chegar na palavra eu vou esperar que vocês digam junto comigo, tá? Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça. E aí, meus irmãos, mais uma vez, nós recorremos a esse contexto imediato. Pedro está escrevendo para quem? Para os eleitos de Deus, em dispersão, em perseguição, em sofrimento. Ele fala: gente, eu sei que está difícil, eu sei que é aterrorizante dizer César não é Senhor, só Jesus Cristo é o Senhor, só a Ele nos prostramos e adoramos e servimos. Eu sei que é difícil, eu sei o que vocês estão perdendo: bens, família, prazer. E eu sei que vocês julgam demorado o retorno do Senhor. A nossa expectativa é que logo após a sua ascensão aos céus, Ele só estivesse ali aguardando uma descida triunfal. Ele diz: eu vou preparar lugar para vocês, daqui a pouquinho eu volto. Se Ele criou o mundo todo em 6 dias, o que seria preparar moradas no céu para a gente? Vai ser rápido, Ele virá logo.
Mas se vocês julgam demorada, louvem a Deus por isso. Primeiro que Deus não retarda. Um dia pode ser como 1000 e 1000 como um dia. Mas é porque Ele é longânimo convosco, com a sua igreja, dando a oportunidade para que a sua igreja, a sua noiva, se orne, se prepare, se santifique, arranque as manchas do pecado de suas vestes e esteja preparada para o cortejo da grande celebração da conjugalidade eterna dos novos céus e da nova terra em que habitaremos reinando com o Senhor. A gente precisa estar preparado. O Senhor, entre aspas, demora para que a gente esteja preparado. É dando oportunidade para que ninguém se perca nas tentações mundanas da carne, do diabo, do seu próprio coração, do mundo que jaz em trevas, mas que vocês estejam preparados. Então, talvez aqui trata-se daquele aspecto primeiro que nós citamos, da vontade soberana do Senhor. Soberanamente, Deus diz: os meus eleitos, a minha igreja, eles permanecerão preservados para o meu dia. Nenhum se perderá. Lembra o que ele falou? Jesus mesmo diz: olha, todos aqueles que o Pai me deu, de modo algum os lançarei fora. Porque a vontade do meu Pai é que nenhum dos que Ele me deu se perca. E essa, meus irmãos, eu garanto, é uma vontade soberana, decretária, não voltará atrás. Nada, nem ninguém, nada e nem ninguém, nenhum evento do passado, do presente e daquele que pode acontecer, poderá arrancar você dos braços do Supremo Pastor. Os braços do Supremo Pastor são muito mais fortes do que os seus. Mais ou menos como o nosso bebezinho que está no nosso colo, às vezes quer ir para o chão, mas a gente está atravessando a rua. E não é momento de ir para o chão. E a gente faz o quê? Por ter ainda, nossos braços mais fortes que o nosso filho, a gente fala: não, você vai ficar aqui. Papai, eu quero ir para o chão. Agora não, você vai ficar aqui. E ele não sai. Por mais que você e eu nos estribuchemos para sair dos braços de Deus com os nossos pecados, com as nossas manias, com as nossas agonias e ansiedades carnais, Deus tem braços muito mais fortes do que a nossa teimosia, e com o aconchego de um Pai amoroso, dirá: aqui é o seu lugar, daqui você não sai, daqui ninguém te tira. É sobre isso, meus irmãos. Deus soberanamente escreve: olha, Deus é paciente para convosco, para com seus filhos, querendo que nenhum deles se perca. Mas Deus também prepara um dia de fogo para aqueles que não estiverem preparados. O verso 10 diz: virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, um grande barulho, e os elementos se desfarão, queimados, abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. E visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Interessante, A dinâmica da comunicação pastoral de Deus para a gente, ela é sempre assim: traz um acolhimento e depois uma advertência. É sempre assim, você é meu, mas não sai daqui não, viu? Você é meu, mas não vá se encantar com os convites mundanos não. Porque aqueles que seguirem o convite mundano experimentarão abrasadoramente o juízo que virá sobre este mundo. E aí vem este versículo que nos traz aqui novamente um desafio exegético, que é o versículo 12. Diz que é para a gente, no versículo 11, viver em santo procedimento, piedade, esperando o dia do Senhor. Mas ele usa uma expressão aí, que é, além de esperar, o que, irmãos? Apressando. Esperando
e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. E aqui está a nossa dúvida. O que significa dizer que, devemos estar preparados, vivendo piedosamente em santidade, aguardando o dia do Senhor, na expectativa, ainda que ansiosos e achando demorada o aparente atraso da parousia do Senhor, da sua vinda, nós devemos aguardar confiadamente e não displicentemente, mas diligentemente o dia do Senhor, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. O que significa então esse apressar a vinda do dia de Deus? E aqui, meus irmãos, a gente fica apaixonado com o desafio missionário que o Novo Testamento nos faz, o tempo todo. A gente vive neste mundo para proclamar as boas novas de salvação daquele que nos arrancou das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz, mas Ele nos chama para que a gente encha o barco com nossos familiares, com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho, dessa esperança que não falha. E Deus prometeu que virá, e virá de surpresa, virá como ladrão. Ninguém é avisado pelo ladrão: eu vou na tua casa terça-noite, te prepara. Ele simplesmente vai tentar encontrar uma ocasião em que você não esteja esperando. Então, nesse aspecto da surpresa, da vinda súbita, né, de uma vinda gloriosa, mas que será estrondosa, será, como diz o famoso sermão de Jesus, né, mais uma vez em Mateus 24, todos verão, todos ouvirão, os ímpios se lamentarão e os justos glorificarão. Será como um raio que sai do oriente e vai ao ocidente. Será como alguém que morre e os abutres já chegam em cima. Então, tem várias simbologias, várias analogias e comparações que mostram que, de fato, a vinda do Senhor é um evento único. Não é em partes. Ele não vem numa parte só passando e depois volta de vez e depois retorna depois de mil. Não, ele vem e pronto. É um evento único, todo olho verá. Mas e agora que ele usa a expressão que a gente deve esperar, mas que a gente também deve apressar a vinda do Senhor? Não parece um contrassenso? Ele não acabou de dizer que o Senhor não retarda, de que o Senhor tem o tempo perfeito dos seus planos para executá-los cabal e finalmente? Por que então que ele fala aqui de apressar? E aí a gente já é tentado a pensar, né, nas grandes pregações evangelísticas e de impulso missionário nesse sentido. Porque um dos sinais do fim é a pregação do evangelho a todas as nações. E aí muitos, e eu respeito essa posição, muitos colocam que a igreja, se ela cumprisse o seu papel fielmente, pregando o evangelho de fato, imagine agora todos os crentes fiéis e verdadeiros do globo terrestre, saindo de suas casas, saindo daqui da igreja, indo tomar sorvete com o filho, jogando bola no campo, aonde for, pudessem brilhar a luz do Espírito, serem testemunhas do poder do Espírito Santo na pregação das boas novas de salvação. O que seria desse mundo evangelizado globalmente? Bem, se cumpriria, teoricamente, este sinal, né, final do grande dia do Senhor. Mas aí, irmãos, nós temos um problema, porque Jesus falou assim, nesse grande sermão lá de Mateus 24, né? Ele deu vários sinais de princípio das dores, que começou lá, destruição do templo, perseguição e tal. Deu sinais, né, da iminência da volta, grande tribulação, como nunca houve nem haverá, e assim por diante. E deu os sinais do fim, incluindo a pregação a todas as nações. Só que depois ele fala assim, acerca desse dia, ninguém sabe.
nem mesmo o Filho do Homem. Então, é um dia que muitos já fizeram cálculos, já fizeram projeções missiológicas ou proféticas, né, dando origem a várias pisadas na bola, marcando o dia da vinda do Senhor. Muitos achavam que era na virada do milênio, né, outros achavam, fazendo alguns cálculos das semanas de Daniel, projetando algumas coisas assim, né, e até fundaram religiões e seitas com base nisso, né? Eu falei uma vez aqui, daquela turma lá de Campina Grande, né, que ocupou o açude velho com barcos, né, esperando o fim do mundo. Nós temos vários casos assim. Mas Jesus já tinha dito, gente, não adianta, ninguém sabe. Não existe cálculo de etnias alcançadas, de línguas em que a Bíblia ainda precisa ser traduzida para que isso refreie ou acelere a vinda do Senhor. Então, qual é o significado disso aqui? E lendo um comentarista muito famoso, né, da nossa editora, inclusive, Cultura Cristã, um comentarista assim, abençoado, um grande exegeta, Simon Kistemaker, né? Muitos aqui já fizeram alguma consulta, né? Aquele comentário vermelho ali. Ele coloca que, de fato, nós temos essa capacidade, como Igreja de Deus, de antecipar a vinda de Jesus por meio da pregação do Evangelho. Mas, lendo outro comentarista, grande escritor, e esse eu sou muito mais fã, né, o R.C. Sproul, pastor presbiteriano, norte-americano, falecido há poucos anos, né? Eu queria até repetir o que foi que ele disse, lendo esse texto, e eu fico encantado quando um grande estudioso, um grande exegeta, é humilde para falar assim, não sei, só sei até aqui. Por quê? Não, porque não sei, não consigo avançar aqui. Ele falou assim, alguns acreditam que apressar significa que por esforços próprios, principalmente na área missionária, nós podemos encurtar o tempo de espera. Certamente somos encorajados a fazer esse esforço, mas garanto que nenhuma obra das nossas mãos é capaz de mudar o dia que Deus determinou desde a fundação do mundo. E eu não sei porque Pedro diz isso e o que ele quer dizer com isso. Pronto. Aperta a mão dele aqui, Também não sei não. Só sei que foi assim. Né? Aí alguns vão um pouquinho mais adiante, mais ousadamente, e eu até sigo um pouco assim alguns passos, de compreender aqui, na tradução do texto, nesse esperando e apressando, a ideia de que é uma espera ansiosa, ardente expectativa, como se você estivesse antecipando, vivenciando esse dia. Porque lembra, toda a formação teológica do Novo Testamento, né, para guardar o nosso coração das tentações do mundo, na ardente expectativa da glória que se revelará no retorno de Jesus. Portanto, é como se a gente estivesse antecipando a volta dele todos os dias que a gente acorda, levanta da nossa cama e diz, Jesus está voltando, eu preciso estar pronto para quando o general me chamar. Ele já me arregimentou e eu estou de sobreaviso. Eu estou apenas aguardando a grande trombeta tocar o meu nome para subir com ele aos altos céus e das nuvens reinar gloriosa e eternamente. Essa é a nossa ansiedade. Se tem uma ansiedade permitida na Bíblia, é essa. Aguardemos ansiosos. Aguardemos com aquele mexilhão, aquele frio na barriga, a volta de Jesus. Como a gente precisa voltar a ter essa sensação, irmãos? Como a gente precisa voltar a ansiar, junto com a igreja do Novo Testamento que dizia, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Tu prometeu voltar, mas vem, Senhor, vem logo. Eu sei que ninguém sabe o dia, eu sei que nada que a gente possa fazer aqui, os cálculos, os esforços missionários, as boas obras, nada poderá trazer o Senhor logo no nosso tempo, é no teu tempo, eu sei, Senhor, mas vem, Senhor, vem nos salvar, vem restaurar essa terra, vem julgar em piedade, vem destruir Satanás e seus anjos, venha derreter toda maldade e injustiça,
venha trazer todo o juízo contra a transgressão daqueles que não se dobraram e que não se renderam ao senhorio do teu Filho. Manda, Senhor, o teu juízo e a tua salvação definitivos. Essa deve ser a nossa oração. Sabe por que a gente vira consumista? Que a gente para de ser ansioso com a volta de Jesus. Sabe por que a gente anda insatisfeito com a vida que Deus nos deu? Que a gente perdeu de vista o retorno do Senhor Jesus. A gente está mais preocupado nos prazeres da carne. A gente está mais preocupado com o sucesso humano. A gente anda muito ocupado das coisas que Jesus falou assim, ó, não se ocupe delas não. Ou melhor, não se preocupe destas coisas que eu já garanti que vos daria, tão somente vocês buscarem meu reino e minha justiça em primeiro lugar. Quando a gente olha então para essa ardente expectativa, é como se a gente estivesse antecipando para nós a vinda do Senhor. Porque de fato, ela pode acontecer hoje para mim, se o Senhor me chamar para estar com Ele. Não nesse dia glorioso, onde todo olho verá, a minha família verá, e se for como o pastor Robson diz, né, se eu estiver pregando, vocês verão, né, dia que o Senhor me chamar. Teve até um cantor gospel, né, falar assim, gospel cristão, não sei, eu não conhecia, que faleceu essa semana, vocês viram, né, a notícia? Cara jovem, 30 anos de idade, estava louvando ali, cantando assim, e cantando bem, né, muito afinado e tal, e de repente ele está cantando aqui, ó, e pronto, foi para a glória, assim espero. Deus chamou. Qual foi o dia dele? O dia que Cristo chamou para si. Qual será o meu dia? Não sei, pode ser hoje. Ah, mas eu queria ver Pedrinho crescer, jogar no Flamengo, fazer uns gols, ser pastor, não sei, o que Deus chama ele para ser, né? Mas se Deus me chamar antes disso, louvado seja o Senhor por isso. Eu preciso estar preparado para isso. A vinda do Senhor, meus irmãos, não retarda e nem pode ser antecipada, mas ela será gloriosa, extraordinária, inesperada, de surpresa, para todos os ímpios, assim, a mais terrível dor de desespero, tanto que lá em Apocalipse, né, os ímpios gritariam assim, na visão que João teve do futuro, né, essa parte é futura, ele fala que os ímpios gritarão, ó montes, recaiam sobre nós. Já pensou o desespero? O mundo pegando fogo e os ímpios dizendo, perdi as minhas chances. Agora não há alternativa de rendição para adorar o Cordeiro de Deus e reconhecê-lo como meu Senhor e Salvador. O que resta para mim agora é um fogo que não se apagará e uma destruição que me faz querer morrer logo, desaparecer, ser aniquilado. Ó montes, recaiam, esmaguem minha existência. E não será possível, porque será um sofrimento ininterrupto, abrasador, por toda a eternidade. Mas para aqueles que estão em Cristo Jesus, será o grande dia da vitória, do consolo, da satisfação da justiça, de vermos Cristo sorrindo para nós, dizendo, vinde benditos de meu Pai, vocês foram fiéis no pouco, eu vos colocarei no muito, entrem, gozem de tudo aquilo que eu preparei para vocês. Vocês já achavam que eu estava demorando? Olha como foi o tempo perfeito, olha como eu santifiquei vocês. Olha como este fogo que para os ímpios é destruidor, para vocês é depurador, é crisol. É o trabalho do ourives, do alquimista, que coloca você no fogo não para destruir você, mas para retirar as impurezas e apresentar você puro. É por isso que eu não voltei ainda, mas eu estou voltando, esteja pronto. Eu chamarei teu nome, te darei um novo nome. As coisas velhas vão ficar para trás e você vai experimentar a novidade de uma nova terra, de um novo céu, da glória que desde a eternidade eu tenho preparado para vocês. Isso nos constrangerá, não tenho dúvida.
Se você é daqueles que fica vermelho quando está com vergonha, se prepare, você vai ficar rosa, roxo de vergonha, ruborizado, com tamanho amor, com tamanha expressão de acolhimento que você nunca sentiu, com um abraço de um pai, que talvez você nunca recebeu, aquele abraço que encaixa você no coração. Comece a antecipar isso, meu irmão, minha irmã, na sua vida. Comece a antecipar a honra, o respeito que você terá diante do ser mais glorioso que existe nesse mundo. É isso que nos aguarda. Você sentiu um pouquinho de arrepio? Você sentiu um pouquinho do frio na barriga? Vamos sentir isso todos os dias. Vamos ressignificar a nossa história na história que está por vir. E eu queria orar para que isso aconteça. Feche seus olhos. Falemos com Deus. Pai, nós só temos uma coisa a pedir ao Senhor. Faz-nos santos, preparados e positivamente ansiosos para o grande dia do Senhor. Que todos os dias a nossa vida se paute por este dia do Senhor. Que nos dias mais complicados, mais esquisitos, mais doídos, mais estranhos, que a promessa da tua vinda acalme o nosso coração. Que nos dias de maior festejo e celebração, vitórias e conquistas nessa terra, a expectativa do dia do Senhor sobrepuje e eleve a nossa alegria, ressignificando-a com a eternidade. Em nome de Jesus. Amém.